Amém? Você está bem, irmão? Graça e paz. Está feliz? Amém? Como a Thaís falou, se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui para partilhar uma palavra com você, irmão. Amém? E quem está andando comigo aí nesses últimos tempos, nas casas terapêuticas, o pessoal já está cansado de ouvir sobre isso, né? Eu vou falar sobre presença. E o tema dessa palavra é você e eu. Não você e eu. E nem ouso chamar Jesus de você, né? O você daquela história sou eu e o eu é ele. Essa palavra ela nasceu no meu coração essas últimas semanas. O Espírito Santo tem me confrontado em relação a isso, irmão. Tem sido um tempo de reflexão e construção. E Deus tem usado a vida do Pedro para confrontar a minha vida sobre isso. Por quê? O Pedro, ele, em um tempo dessa caminhada nas casas terapêuticas, ele sempre questionava. Um dia eu estava saindo de casa e ele com os bonequinhos no colo assim, ele falou: pai, vamos brincar? E eu falei: não, mano, hoje não é dia de brincar. Hoje você sabe que o pai tem uma missão a fazer. E ele falou assim: será que é pedir muito pro meu pai brincar comigo? Nossa, mano, apertou meu coração e eu saí partido, irmão. Saí com meu coração em pedaços naquele dia. Só que hoje, irmão, num tempo de um pouco mais maturidade dele, ele vai comigo. Tem sido a presença mais frequente comigo segunda e terça-feira, né? E eu falo para ele assim: filho, fica em casa. Você tem um videogame, tá frio. Ele fala: não, eu quero estar perto. E, irmão, para ele não é uma palavra que ele lembra. Toda vez que a gente está voltando no carro, eu pergunto para ele: filho, o que o pai pregou? O que foi ministrado? Ele fala: não lembro. Porque não é sobre o que o pai fala, é sobre o pai, é sobre eu e ele. E o Espírito Santo fala: Didi, é sobre eu e você, é sobre você e eu. Amém, irmão? Então fala com Deus, fala: é sobre você e eu. Ah, ele não ouviu, irmão. Não, vou te dar mais uma oportunidade. É engraçado, a gente nunca entrega tudo de pronto, né? A gente sempre faz: eu vou fazer meia boca, porque daí na segunda eles vão pedir, eu faço mais intenso. Amém? Então faça com toda a tua intensidade aí. É sobre você e eu. Isso, irmão. Amém? Primeiro texto que eu quero ler com vocês fica lá em Êxodo 33, do 1 ao 3. Fala assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. O que você faria, irmão, diante dessa palavra? Irmão, enquanto Deus estava falando, eu já estava mandando mensagem para a Marília: ó, separa a fralda, separa a comida. Assim que Deus terminasse, eu já estava caminhando. Assim que Deus terminasse uma palavra, eu já estava caminhando. Mas não é esse coração o coração de Moisés. Porque, continuando ali, a gente vê Moisés um pouco mais abaixo do texto, falando ali na continuidade, no mesmo Êxodo 33, do 12 ao 17. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarás comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembre-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois
é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Amém, irmão? Quem conhece a presença, renuncia à promessa para caminhar ao lado daquele que prometeu. É extraordinário, irmão, e a gente podia encerrar aqui, já era o suficiente para a gente mergulhar nesse altar, porque a gente entende de forma muito limitada, e se Deus falasse para mim, Didi, caminha para a terra que é promessa sobre a sua geração, lá emana leite e mel, você vai ter fartura, vai ter abastança, isso já seria o suficiente, irmão. Só que não para quem conhece a presença, para quem não pisa num altar como esse, somente pelas promessas, mas conhece aquele que prometeu, conhece de quais lábios saíram a promessa, porque o que é mais importante, irmão? A promessa ou a presença? E é o primeiro ponto dessa noite que a gente vai falar. Presença vem do latim, a palavra é praesentia, que significa estado de estar diante de algo ou alguém. O termo de origem do verbo latino é praese, estar à frente ou estar ao alcance. Então, irmão, antes de qualquer promessa, de qualquer resposta, antes de qualquer milagre, existe uma realidade que não pode ser ignorada. Deus está presente. Consegue declarar para essa pessoa que está do seu lado aí: Deus está presente. O salmista fala para a gente, no Salmo 139, do 7 ao 12, fala assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, a escuridão é luz. E a escuridão e a luz são a mesma coisa. Amém, irmão? A presença de Deus não começa quando nós sentimos algo. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre sentir. Nós não estamos num ambiente como esse para sentir algo, irmão. Eu não saí da minha casa para presenciar um momento como esse, para viver como família, para que eu sentisse um arrepio, para que eu fosse confirmado em mim que a presença habita. Não é sobre isso, irmão. Moisés não estava preocupado com a promessa. Moisés tinha entendido: eu posso chegar à terra prometida, eu posso pisar naquilo que é promessa sobre as gerações, mas sem aquele que prometeu não tem sentido. E muito fácil a gente negociaria com essas propostas, irmão. Muito fácil a gente negociaria porque ela saiu da boca do próprio Deus. Muito fácil a gente caminharia diante da presença de um anjo. Porque foi isso que Deus falou: cara, eu colocarei à frente de vocês um anjo. E o anjo vai guiar vocês. E o anjo vai direcionar o caminho. Mas Moisés chega diante de Deus. Fala: não, mano, não é sobre um anjo. Quando eu converso no meu secreto, eu não converso com um anjo. Aquele que eu vejo face a face não é um anjo. A presença que eu quero não é a presença de anjos, não é a provisão, não é a resposta sobre a minha geração, não é as promessas que foram efetuadas, é a presença. Então não é sobre sentir, não é sobre sentar numa mesa como essa esperando uma resposta, porque eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Ele, não tem sentido. Não tem sentido. Será que se Deus responde todas as suas orações que você fez numa noite como essa e supre todas as suas necessidades, será que no próximo domingo você estaria sentado aí nessa mesma cadeira? Será que a tua oração seria com a mesma intensidade? Será que a sua entrega seria a mesma? Eu vi um testemunho uma vez, o cara falando que
a empresa dele faliu, a mulher largou ele, e ele saiu correndo e entrou na primeira igreja que ele encontrou. Ele, na pior fase da vida dele. E ele falou assim: Deus, eu vou te entregar tudo que eu tenho. E tudo que ele tinha era R$10 no bolso. E ele pegou e disse: oh, valeu, Serginho. Esses R$10 ele pegou e ofertou diante do Senhor. E ele falou: hoje eu tenho 160 funcionários na minha empresa. Deus fez. Ele terminou o testemunho, subiu uma senhorinha e falou assim: faz de novo. Faz de novo. Entrega tudo de novo. Será que se as respostas vêm, você permanece no lugar da presença? Será que se a provisão vem, você permanece onde Ele está? Porque isso, irmão, toda vez que ele se levanta para sair, eu falo: filho, fique em casa. É melhor para você, cara. É melhor para você. Você tem um videogame, tem tua mãe, tem teu irmão, tá frio lá fora. O que você quer, mano? Ele falou: eu só quero estar perto. Só quero passar mais tempo do teu lado. Por quê, irmão? Porque eu tenho algo para oferecer? Porque eu compro alguma coisa no caminho? Não é sobre isso, mano. Porque o assunto é chato. A pregação ele nem presta atenção. E dormir, ele volta dormindo no carro. Quantas vezes você já dormiu diante dessa presença, irmão? Eu me culpava quando eu tentava orar e dormia. Com Pedro no carro dormindo, eu entendo. O Espírito Santo falou: Didi, foi o último pensamento dele. É isso que eu desejo. Ser teu último pensamento antes de apagar de sono. Dormiu no meu colo. A gente perde, irmão. Porque a gente acredita que sentar num lugar como esse, acessar essa família, é ser suprido nas nossas necessidades. Mas não, mano, é sobre uma presença. É isso que Moisés entendeu, esse foi o acesso. Mas para chegar nessa presença é o quê? É preciso consciência, irmão. O segundo ponto. Segundo ponto, irmão. Antes de ir para o segundo ponto, irmão. A A.W. Tozer tem uma frase que ele fala assim: se Deus me desse uma escolha entre seus dons e Ele mesmo, eu escolheria o próprio Deus. Amém? Consciência, irmão. Gênesis 28:16 fala assim, ó: então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. O problema não é a ausência de Deus, irmão. É só a falta de consciência dessa presença. É a nossa falta de consciência dessa presença, irmão. É o desprezo que nós damos a essa presença. Você já se sentiu desprezado, irmão? Você já amou alguém e não foi retribuído nesse amor? É terrível, mano. Quando você prepara, quando você está com o teu coração, quando você vai conversar com alguém sobre algo que você gosta e a pessoa não gosta da mesma coisa. A gente estava no encontro com Deus, numa rodinha assim de acho que de umas 8 pessoas, e estava eu e o Thomas conversando sobre batalha de rap. Mas, nossa, cara, vai rolar, meu Deus do céu, você viu os trios, não sei o que, os caras assim. Por quê? Não é agradável, mano. Tá ligado? Mas quando você encontra alguém que o teu coração se alinha naquele assunto, tá ligado? Você já veio de longe pra você. Você consegue conversar de longe, tá ligado? E é isso, mano. É a consciência que Deus espera que a gente desenvolva. Entenda, irmão, você acorda e Deus está lá. Você trabalha e Deus está lá. Você enfrenta a dificuldade e Deus está lá. A pergunta não é se Deus está aqui. A pergunta é: eu estou consciente de que Ele está aqui? Eu estou consciente dessa presença que preenche todo esse barracão, irmão? Que preenche todas as lacunas dentro de mim. Você tem ciência disso, cara? Você tem consciência que há um Deus?
Eu imagino, a gente estava conversando sobre isso no encontro, o privilégio que os discípulos tiveram. Os caras lá olhando Jesus dormindo, tá falando, não pode ser verdade. E o Criador de tudo, mano, ronca. Ronca. Meu Deus, imagina o privilégio, cara, de tocar a presença. De viver esse ambiente, cara, de sentar na mesa com Ele, de ouvir Ele pregar. Não parece que dá vontade de ensinar a Deus algumas coisas? Se tivesse na Bíblia um livro escrito por Jesus, não precisava ter livro nenhum mais, irmão. Chegava aqui, já passava o padrão, ó, passei voluntário, tem que fazer isso. Uns 10 sermão ali que nós só replicava. Ia facilitar de nós demais, só que não é sobre um método, é sobre uma consciência. Porque não adianta de nada você fazer se você não tiver a consciência. Porque eu posso vir aqui, irmão, e fazer uma hora de pregação aqui, né? E ser legal, e parecer ousado, mas no meu secreto eu sei ninguém. Louvor. Confesso aqui entre irmãos, está gravando infelizmente. Eu já chorei escutando música do mundo, irmão. Bruno e Marrone. Porque toca na alma da gente. Choram as rosas. Pensando na marvada e chorando. Só que as lágrimas que caem diante de um momento de adoração não é sobre uma canção, não é sobre um tom de música, não é sobre a excelência de quem está tocando, é sobre a consciência da presença, daquele que habita no meio dos louvores. Você entende, irmão? Como é preocupante para a gente? Nossa, eu dá vontade de bater quando as pessoas falam assim, só Deus pode me julgar. Você não sabe o que você está falando, meu amor. Deixa que o Didi te julga. Deixa que o ser humano te julgue, mas não ele. Porque ele me conhece por dentro, irmão. Ele me conhece por dentro. Ele sabe quem eu sou na minha essência. Ele sabe quem eu sou e o que eu sou projetado para ser diante dos olhos dele. Então não ouse pisar longe desse lugar, irmão. Não sei se você já viveu esse ambiente de ver, talvez na sua vila ou talvez no jornal, quando o menino é morto ali e a mãe chega diante daquele lugar. Nossa, era um trabalhador, minha senhora. 13 tiros na cara. Trabalhador da onde? Mas por quê? Ela conhece na essência. Ela sabe que aquilo não define ele. Ela sabe que aquilo que ele estava vivendo não era sobre quem ele era. E é isso, nós diante de Deus, irmão, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava projetando sobre minha vida sem a presença, sem ter a consciência de quem ele era, de repente ele me encontra. E tudo que era, deixa de ser. E tudo que tinha sentido perde o valor diante da presença. É como Paulo fala, tudo eu considero como perda, como refúgio, como esterco, comparado à sublimidade de conhecer a Cristo e por Ele ser conhecido. Se relacione com Deus, irmão. Se relacione. Por mais que seja para entrar dentro do carro para dormir. Por mais que os interesses do Pai não tenham sentido nenhum para você hoje. E é muito engraçado, ele tenta conversar comigo assunto de adulto, irmão. Tem 8 anos. Pai, quais são os teus sonhos? Mano. Você é um deles. Qual é o próximo sonho, então, pai? Porque assim ele se alinha com a família, irmão. Assim ele entende o próximo passo do pai. Ele assim entende onde o coração do pai está batendo. Agora ele já sabe do próximo sonho. Ele falou, pai, então a gente vai começar a orar sobre a nossa casa.
Então a gente vai começar a orar. Porque agora não é mais sobre quando a gente acredita que Jesus fala assim, ó, peça tudo em meu nome. A gente acredita que é só colocar o nome de Jesus no final da frase. A gente acredita que é isso, irmão. Não, quando você ora pelo nome de Jesus, é você alinhar e orar pelo mesmo Espírito que Jesus orava, com o mesmo Espírito que Jesus intercedia, as mesmas declarações que Jesus fazia. Isso é orar em nome de Jesus. Não é eu colocar Jesus no final da frase e acreditar que isso será uma palavra positiva para o meu destino, não. Se não está alinhado com o destino que Deus projetou, não há nome que seja colocado no final da frase que vai interferir naquilo que Deus projetou sobre a minha vida. Então oração não é sobre eu alinhar a vontade de Deus com o meu destino. A oração é para me alinhar com a vontade do Pai. E a gente vai para o terceiro ponto, irmão. Comunhão. Êxodo 33, 11, na parte A do versículo fala assim: ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Tá maluco, irmão? Quando nós reconhecemos que Ele está presente, caminhar com Ele deixa de ser uma escolha entre tantas e torna-se a única resposta possível. Quando nós desenvolvemos a consciência dessa presença, irmão, caminhar com Ele é a única resposta. Estar diante dessa presença é a única escolha a ser tomada diante de um coração que conhece essa presença. Comunhão, irmão, não é falar com Deus em 10 minutos de oração. Você já recebeu áudio de 10 minutos, irmão? Você ouve? Você olha o meio e olha o final para ver se tem... Imagina Deus olhando 10 minutos de áudio teu. Será que ouvimos, gente? É a mesma asneira de sempre. Deixa eu ver o comecinho. Pai, estou precisando. Deixa. Que precisar o quê? Ainda não entendeu. A gente acredita que é isso, irmão. É você dobrar os teus joelhos lá na sua casa durante 10 minutos. Só se você orou 10 minutos esse domingo. Não é sobre isso, irmão. Quem eu amo, eu não espero passar 10 minutos somente do meu dia. 10 minutos distante já dá saudade. 10 minutos já dá saudade. Aconselho você a ler um livro, Prática da Presença. Perguntaram, são um monte de perguntas para um senhor pregador do evangelho que é analfabeto, irmão. E as pessoas que fizeram essa pergunta fizeram um compilado de respostas e colocaram nesse livro. E perguntam para ele assim: quanto tempo o senhor tira de oração? Ele fala: hoje eu não sei se orei mais que 15 minutos. Mas eu falo para você que eu não passei mais que 15 minutos sem orar. É isso, irmão. É você sair da sua casa, é você abrir os seus olhos. E o seu primeiro pensamento, seu Senhor. É você acordar desesperado da mesma forma que você acorda procurando teu celular. Mas será que Deus está aí ainda? Cadê você? O mesmo anseio, o mesmo vívido anseio em nossos corações pela presença, assim como a corça anseia por águas. O salmista entendeu, irmão, que um passo longe da presença já dá saudade. Um passo longe da presença já dá um anseio de ver de novo. Você já namorou, irmão? Eu lembro que quando eu e a Mari estavam namorando, eu tinha um emprego benção, irmão. Eu trabalhava no McDonald's, registrado na carteira com 1,16 por hora. Gastei o meu salário inteiro. No final do ano, a família dela foi para São Paulo. Eu gastei meu salário inteiro com cartão telefônico. As crianças nem sabem o que é isso, tá ligado? Eu ligava lá, ligava para celular, irmão. Era 5 segundos de ligação, 40 unidades. Tá ligado? A mãe tinha... Eu chorando com tu ali.
Meu gerente chegou para mim no trabalho assim, cara, o que aconteceu que caiu o teu rendimento? Choram as rosas. Eu falei, se a gente adiantar o teu salário do mês que vem, você vai visitar ela e volta trabalhando melhor. E fechou, mano. Então a gente dá 4 dias de folga. Cheguei em casa já arrumando, tem uma cueca no bolso. Meu pai, você não sai de casa. Eu falei, eu vou atrás da mulher que eu amo. A saudade, irmão, da presença. Cheguei lá, abracei, cara. A saudade da presença. O que você tem investido? O que você tem renunciado pela presença? Para ter resposta, irmão, para ser abraçado? Não é sobre isso, irmão. É sobre a consciência. Ele não precisa fazer nada, ele disse que estaria, então ele está. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. A presença de Deus não deve ser apenas um momento que visitamos, deve ser o ambiente onde nós decidimos viver. Não é um lugar onde você vai, é uma consciência gerada, irmão, assim, aonde você pisar a planta dos seus pés. Há declarações, irmão, na biografia de Smith Wigglesworth, que falam que ele na fila do banco, as pessoas chegavam e falavam para ele assim, ó, você pode se retirar? A gente já entendeu que a gente é pecador. Você pode ir embora, que está constrangedor para nós a tua presença nesse lugar. Um homem, irmão, era sobre ele? Não, era sobre o que ele carregava. Porque os santos dos santos, que antigamente era um lugar, um espaço geográfico, dentro do tabernáculo, hoje é uma pessoa. Quem? Diga eu. Acertou. Esse lugar é você, irmão, onde a presença de Deus habita. Em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E o Espírito que estava sobre ele hoje está sobre nós. Não somente sobre, mas em nós. Você entende, irmão, a diferença? Jesus com os discípulos, os caras vendo todo esse ambiente, os caras apaixonados pela presença. Os caras, meu Deus, cara. E de repente Jesus chega diante deles e fala assim, cara, convém que eu vá embora. Jesus, cala a boca. Tá tão gostoso que convém. Como pode ser boa a despedida? Como pode ser boa a partida? Porque se eu não for, ele não vem. Isaías fala que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, mas o Espírito é Deus em nós. É diferente, irmão. Não é uma visita por fora, mas é dentro. É uma consciência gerada e um acesso de 10 minutinhos de oração. Não, irmão, de uma vida constante de relacionamento. Eu não olho no relógio para me relacionar com quem eu amo. Eu não conto os minutos. As pessoas perguntam, de quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falo, irmão, não sei dizer para você. Não é uma disputa. Não. Quanto tempo você... Não é uma disputa, irmão. Eu não estou aqui para apresentar uma forma certa de seguir. Não, a Bíblia não nos aponta isso. Ela nos direciona um caminho de relacionamento. E como é construído esse relacionamento? Vai descobrir você. Ora, busca nele a essência. Didi, ele quer que eu ore minha vida inteira de joelho. Amém, cara, é para você, não é para mim. É a construção de um relacionamento, é a essência de um relacionamento. Amém, queridão? E a gente cai no último ponto. Então a gente falou sobre a presença, a consciência, deixa eu lembrar, a comunhão e agora a transformação. Amém? Êxodo 34, 29 fala assim, quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor.
É engraçado porque você não percebe, mano. É engraçado porque aos seus olhos você ainda continua o mesmo. Acho que foi o Simorim que falou isso quando ele subiu pregar aqui. Ele falou: o que vocês veem de ruim sou eu. Acho que foi você que falou isso. O que vocês veem de bom é Cristo. É isso, irmão. É isso. A W. Tozer fala: é impossível alguém conhecer verdadeiramente a Deus e não ser profundamente afetado por sua presença. Não tem como você vir e permanecer o mesmo, irmão. Não tem como você se ver diante dessa presença e voltar a mesma pessoa. Cada encontro com Jesus, um pedacinho vai ficando para trás. E Jesus mesmo fala que a gente tem que ser radical nisso, irmão, porque se teu braço te faz pecar, o que você faz? Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Você pinga o colírio da salvação e está tudo resolvido. É sobre isso? Não, irmão, arranca fora. Arranca fora. Aí vai chegar uns mutantes diante de Jesus lá, sem um braço, uma perna. Cheguei. Consegui. Mas cheguei. Irmão, esse é o grande problema. Hoje no Brasil a gente já é um número expressivo de evangélicos. Mas cadê Cristo dessa nação? Cadê Cristo desse povo? Cadê Cristo das nossas vidas, irmão? Cadê Jesus na sua história? Cadê Jesus na sua transformação? Como você pode conhecer essa presença, desenvolver essa consciência e permanecer a mesma pessoa? Nós declaramos um avivamento, irmão. Nós declaramos um avivamento sobre as nossas gerações. Mas avivamento não é Atos 2, irmão. Não, é Atos inteiro. Não é sobre um derramar, é sobre um movimento daqueles que professam a sua fé, mas vivem como Cristo viveu. Esse foi o título em tom pejorativo. Não foi eles que se deram, eles receberam. Mas não são pequenos cristos. Esses são os cristãos. Hoje é bonito botar na bio do Instagram. Cristão. Mas a sua vida fala sobre Cristo? As suas atitudes confessam a Cristo? Êxodo 32, 30 ao 32 fala assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer a expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhe perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escrevestes. Homem! Cristo! Eu irei e apresentarei expiação pelo vosso pecado. Cristo, irmão. Cristo na vida de Moisés. É isso, mano. Essa presença. O que você está disposto a abrir mão por essa presença, irmão? Sabe o que Moisés abriu mão? Ele não abriu mão da sua família. Ele falou: tá aqui meus filhos, leva eles, Deus. Tá aqui meus bens, aqui ó, minha conta bancária, leva ela, Senhor. Tá aqui a minha vida, toma a ti. Não é sobre isso, ele abriu mão da eternidade, irmão. Risca meu nome do seu livro. Ou você salva todo mundo, ou manda todo mundo para o inferno, então. Prepotência, arrogância, não, consciência de presença, irmão. Aquele que entendia, aquele que andou no carro com o pai, já sabia do próximo passo, aquele que entendia a essência do pai, que não estava ali pelos interesses, não estava ali pelas necessidades, não estava ali para ser suprido, não era o pecado dele, ele estava diante da presença quando isso aconteceu. E Deus fala: acabou a ligação, desce, que eles deram mancada. Ele desce e começa a ouvir o barulho. De repente ele vê os caras lá. Vocês não fizeram isso, gente.
Vocês não fizeram isso. Vocês não conhecem ele lá em cima. Você consegue entender que se você pisa nessa presença, pelo que ela tem a te oferecer, você é insaciável? Porque hoje você está aqui para um milagre. Amanhã vai ser outro milagre que você vai precisar, irmão. Quem precisa de um milagre? Levanta a mão por mim se você não precisa, irmão. Só não levanta as duas que eu estou segurando o microfone aqui. Nossa, se Deus pudesse. Didi, está aqui uma listagem de coisas que você precisa. Tem umas 2 horinhas para nós conversar. Mas não é sobre isso, cara. Não é sobre eu sentar nessa presença e falar, Deus, está aqui a minha listagem. Eu chegar com papel e branco e falar, Deus, qual é a próxima? O que é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Qual é o seu interesse? Isso vai fazer a diferença, irmão, na sua vida, nessa cidade. Essa cidade aguarda com vívido anseio a revelação dos filhos. Que a oração da nossa casa seja alinhada com um propósito. Que você desempregado numa noite como essa, irmão, possa orar assim, falar, Deus, eu estou desempregado há 3 meses, não sei quanto tempo, mas não alcanço um emprego para mim. Olha para aqueles que estão desempregados. Deus, eu sou um empresário, mas não manda clientes para mim, manda para o meu vizinho. Não tem um glória a Deus. Por quê? Nós somos meninos, mano. Esse é o João. João, vamos com o pai? Cadê o mamado, pai? Não, tá frio. Quer ficar em casa. Porque ainda não foi acessado na consciência. Essa é a nossa oração, irmão. Faça para o próximo. Faça para o próximo, Deus. Gi, mas eu sei que você precisa. Não é sobre isso. Não. Moisés, mas você não pecou. Não é sobre isso, mano. Ou o Senhor perdoa o pecado deles, ou risca o meu nome do seu livro que escrevestes. Senão não tem sentido eu estar diante dessa presença, porque eu alcancei graça, eu alcancei misericórdia, o Senhor me conhece pelo nome. Você já imaginou, mano, Deus te conhecer pelo nome? Você já imaginou, irmão, partilhar de amizade com o Criador de tudo? Tem um mano meu que partilhou um testemunho uma vez, Tafarel, ele já ministrou aqui na igreja Louvor uma vez. Ele falou que ele foi ministrar num congresso, e ele é barbudão, cabeludo assim, e disse que a senhorinha que assumiu o altar para chamar ele, ela pegou o microfone na mão assim, e ela perguntou, quem que é o ministro? O marido dela. Ele falou, aquele que está sentado ali na frente. Ela voltou assim e falou, eu não chamo esse menino. Homem nenhum de barba subiu nesse altar. Diz que Deus segurou o coração dela assim, falou, ou você chama, ou eu te mato aqui em cima. O nome dele é Tafarel, chama ele. Ela começou a chorar e falou, Deus te conhece pelo nome, menino. Ele mandou te chamar, Tafarel. Ele, vai que é tua, Tafarel! Diz que ele gritava no microfone, vai que é tua, Tafarel! Você consegue entender que Deus me conhece pelo... Já ganhei a noite, irmão. Não foi o vizinho dela que falou sobre mim. Não foi a família dela que comentou o meu nome. O Criador de tudo declarou no ouvido dela. Quem são as suas amizades, irmão? Qual é o seu alinhamento de coração? Qual é a sua disposição de se levantar e entregar tudo nessa noite? Não para ser respondido, irmão, sem anseio nenhum em ter uma resposta, mas que a família de Deus cresça. Aprendi isso da forma mais difícil, irmão. Dentro de um leito de UTI com o João. Entrava chorando, corria para dentro da cama e me ajoelhava ali. Deus, cura a vida do meu filho. Dá vida para esse menino, Deus. Faz o coração dele bater. Nasceu e não sabe bater coração esse menino. Chorava, irmão. O Espírito Santo foi dizer qual que é o nome do menininho do box da frente. Não sei, Deus. Não sei.
Eu disse, você não entendeu nada, mano. Não é sobre o João. É sobre o Ian. É sobre o box do lado. E Deus, esquece do João. Mata ele se for preciso. Porque eu conheço o Senhor. Eu oferto meu filho, mas será que essa mulher conhece? Será que se o filho dela morre hoje, ela não vai jogar esse fardo sobre o Senhor pro resto da vida? Então salva o dela, Senhor, esquece do meu. Já é oferta diante do Senhor. Não é meu, tudo que eu tenho não é nada meu, irmão. Eu era um pobre, miserável homem, Ele me encontrou, Ele construiu em mim. E eu vou abrir mão dessa presença pra quê, irmão? Troco por quê, se nada tem sentido? Se não há o que se compare à sublimidade de conhecer a Cristo. E talvez por Ele ser conhecido. Eu queria convidar você, mano, uma noite como essa, se colocar de pé.